De vossa consciência já não vos faz mais admirar qualquer nova possibilidade. Como podeis negar, a priori, uma forma de existência diferente daquela do vosso corpo físico? Pelo menos, deveis alimentar a dúvida a respeito da sobrevivência que vosso eu interno vos sugere a cada momento, e que inconscientemente, por instinto, sonhais em todas as vossas aspirações e obras. Como podeis acreditar que vossa terra pequenina, que vedes navegar pelo espaço, como um grãozinho de areia no infinito, contém a única forma possível de vida no universo? Como podeis acreditar que vossa vida de dores e alegrias fictícias e contraditórias possa apresentar toda a vida de um ser? Aí tem uma colocação que esse parágrafo gera um grande contraponto em relação ao pensamento, digamos assim, quase universal da humanidade. Diante disso tudo que ele está dizendo, como ainda é tão comum o medo da morte, como significado de fim, de extermínio da existência. Se é uma coisa inata, que todo mundo, mesmo que não acredite, em algum momento sente isso no seu íntimo. Como isso ainda gera essa incompreensão e esse pavor de fim de existência única. É interessante, Silvio, você colocar isso, porque ultimamente tem aparecido, acho que a gente consulta um vídeo, né? Aparece 300 assim no YouTube, né? Parece que eles estão lendo tudo que a gente está fazendo. Então, tem aparecido muitos relatos de pessoas céticas de experiências de quase morte. As pessoas céticas, certamente, e muitos outros que também não são, também se enquadram nesse problema da morte, né? Do medo da morte, a dificuldade de se relacionar com a morte sobre vários aspectos. E esses relatos dessas pessoas, estudiosas, pessoas bem pragmáticas e tal, elas têm feito narrativas interessantes sobre o evento que elas vivenciaram, né? Explicando o que viram, como foi, o que se deu, cada um dentro de suas características. E justamente mostrando um aspecto comum, é que depois dessa experiência, quer dizer, eles estiveram mortas e voltaram ao campo físico, elas se desvencilharam completamente dessa questão do medo, da descrença e tudo isso. Então, eu sempre imagino que, mesmo entre nós espíritas, e aí Allan Kardec tem total razão, é, deveríamos, ou grande parte deveria ter, todos, uma experiência espiritual real, o contato com a espiritualidade pessoalmente. Porque nós aprendemos muito sobre a questão da mediunidade, sobre a questão do desdobramento, mas nós ainda temos, digamos assim, certas restrições ou certos medos, que acontece isso mesmo. Só tem medo de ter um desdobramento real, de contato com o outro lado, e o medo de morrer acompanha também. Isso, até que a pessoa retorne tudo conscientemente e tudo mais. Enquanto essa experiência não for realizada, nós ainda estamos nos enquadrando nesse aspecto aí. Então, é necessário que nós, os espíritas, também introjetemos essa experiência, essa vivência real do mundo espiritual. Não, eu não me refiro nem mais aos médiuns em si, que já vivem em contato com a espiritualidade o tempo todo, mas a grande maioria que tem contato com as questões espirituais, mas não tem a experiência. E aí daí surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Será que é verdade mesmo? Será que é problema? Eu tenho lido muitos autores céticos com relação a utilizar-se de substâncias químicas, né? O próprio LSD, que foi usado pelo aquele médico, e outros, o próprio ayahuasca dá essas experiências, o próprio DMT, que é o outro hormônio cerebral, que dá também essa experiência. E quando a pessoa passa por essa experiência de forma natural, ou às vezes de forma traumática, um acidente, uma cirurgia, qualquer coisa,
passa por essa experiência, mas tem a experiência da pessoa também se exteriorizar, e essa mentalização que nós fazemos é um exercício justamente também para isso, nós aprendemos a nos sairmos do corpo de uma forma mais consciente, mais tranquila, mais segura, porque aí é onde está o grande medo, é a forma segura de você sair do corpo, você entrar em atividade com o mundo espiritual e retornar a ele, sem precisamente estar abandonando o corpo pela última vez. Então, essa experiência eu acho que é importante que nós, no meio espírita, aprendamos também a ter e a realizar, para justamente acabar com esse processo da dificuldade que nós temos em lidar com a morte. Sebastião, já tá dando tempo, Silvio, então eu vou falar aqui Não é? rapidinho. Nossa, você falou algo que me toca profundamente, sabe? Porque eu acho que realmente a gente tem que começar a, a compreender melhor esse processo desse contato mais próximo com a espiritualidade, né? E um deles é pelos desdobramentos conscientes, né? A pessoa realmente sair e ter essa relação, participar com a espiritualidade de trabalhos e existem, né, caminhos que podem potencializar isso. E eu acho que, como estudioso, né, até do ponto de vista científico, é interessante que vá se trabalhando essas formas. Esse é um dos caminhos, né, É. dessa vivência pelo desdobramento. O Silvio está até lendo um livro fantástico do Lancelot chamado Iniciação à Viagem Astral, que eu acho até que um dia a gente, um dos dias aqui dos nossos estudos e radiações, a gente podia escolher um livro ligado a esse tema para conversarmos mais profundamente, porque ele é muito importante e está acontecendo, se você for ver no YouTube, as pessoas mais diferentes e céticas, elas estão tendo desdobramentos conscientes que são provocados pelo mundo maior exatamente para despertar esse aspecto, sabe? Ele sai, ele vê o corpo e fala assim: espera aí, eu não sou só isso, né? Então, isso também está acontecendo de maneira muito grande. É Eu isso. tenho bastante material a respeito desse Eu assunto. gosto demais, Sebastião. Vamos conversar então. Outro dia a gente pode puxar um Vamos. dia assim, só para discutir Vou essa adorar, vertente. adorar muito. É um assunto que me toca Eu digo profundamente. sempre que é uma vertente surgida a partir do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, É da Emancipação da emancipação Alma. da Aquele alma. Então, capítulo é começa riquíssimo. por ele. Oh, vou adorar, vou adorar. Vamos E, sim. e vai ser interessante se a gente conseguir fazer a interligação dos processos que são induzidos por drogas, como tem vários xamãs que usam É, de substâncias para atingirem essa libertação, é, né, do desdobramento, e o natural, que faz uma é, diferença danada, vai. inclusive nas consequências do processo. Isso. Muito bom, muito bom. Mas vamos